Boa noite a todos. Nós estendemos as nossas mais cordiais boas-vindas a todos aqueles que vão participar conosco nesta noite do ato solene de lançamento dos comitês regionais da Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e Violência Domésticos. Frente Parlamentar que tive a honra de criar na Assembleia Legislativa de São Paulo e que avança agora para expandir as suas ações, que são tão solenes e tão urgentes nas mais diversas regiões do estado de São Paulo. Nós queremos, na oportunidade, cumprimentar os telespectadores que nos acompanham agora ao vivo pela rede Alesp de televisão, e todos podem agora, se desejarem, também ligar os seus televisores em TV aberta, no canal 8, e acompanhar este ato solene ao vivo para todo o estado de São Paulo, de lançamento destes comitês. Portanto, cumprimentamos aos telespectadores. Igualmente, nós cumprimentamos aos internautas que acompanham este ato solene nos canais de YouTube. No meu canal do YouTube, doutora Damares Moura, bem como no canal do YouTube da rede Alesp de televisão. Queremos ainda cumprimentar aqueles que estão conosco na plataforma virtual do Zoom. Nós temos aí algumas dezenas de pessoas que já se conectaram por meio desta plataforma para acompanhar este ato solene que acontece num dia tão significativo. Para aqueles que ainda não têm esta informação, o dia 18 de maio, neste mês que é também tão emblemático, Maio Laranja, mas na data de hoje foi instituído o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Talvez não houve um tempo em que tratar deste tema e promovermos ações intencionais que possam salvaguardar nossas crianças e nossos adolescentes. Nunca houve um tempo em que esta necessidade se fizesse tão presente entre nós. Portanto, é com muito compromisso e muita responsabilidade e atenção especial para um tema que é tão sensível na sociedade que nós iniciamos este ato solene neste dia para enfatizarmos o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e, no ensejo, lançarmos os comitês regionais da Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e Violência Domésticos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Portanto, cumprimentamos a todos com alegria e, naturalmente, com a certeza de que sairemos todos daqui hoje muito mais sensibilizados para a promoção de um tema que, como disse, é tão urgente e é tão solene. Nós queremos agradecer de uma forma muito especial a todos os comitês regionais da sociedade civil em apoio à Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e Violência Domésticos, que já foram formados em vários municípios do estado de São Paulo, e nós gostaríamos nesse instante de nomeá-los. Estamos aqui com a presença da cidade de Aguaí, Aparecida, Apiaí, Araçoiaba da Serra, Araras, Artur Nogueira, Avaré, Boituva, Buri, Cajati, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Coroado, Fartura, Guaratinguetá e Ibitinga. Temos também a presença dos municípios de Iguape, Itu, Laranjal Paulista, Montemor, Nhandeara, Paranapanema, Peruíbe, Poranguaba, Quatá, Ribeirão Grande, Roseira, Santo André, Santo Antônio do Pinhal, São Pedro do Turvo, Sorocaba, Socorro, Taquarituba
Taquarivaí e Viradouro. Nós queremos agradecer imensamente a todos os colaboradores, aqueles que estão coordenando essa frente parlamentar, aqueles vice-coordenadores que estão atuando de uma forma intensa nesses comitês regionais, bem como os seus secretários e aqueles que estão responsáveis pela comunicação desses comitês regionais. Agradecemos imensamente a sua disposição para poder atuar de uma forma constante e bem próxima da Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e Violência Domésticos. Nesse instante, a deputada doutora Damares fará a abertura oficial deste evento, trazendo para nós uma pequena visão a respeito do tema nessa noite. Quero aproveitar ainda para, de alguma forma, homenagear estes voluntários, dezenas de voluntários, que estão se propondo a participar deste grande projeto de prevenção, de conscientização, de orientação sobre abuso e violência domésticos. Nós estamos nos preparando e nos capacitando, porque há pessoas que precisam desse instante de nós, especialmente aqueles que perderam a condição de reagir. Portanto, eu faço aqui a minha homenagem a todos os voluntários que representam estes comitês regionais que já se encontram formados e aqueles que estão em formação e certamente outros que ainda virão se juntar a nós nesta grande corrente em favor das vítimas de violência doméstica, mas no dia de hoje, enfatizando o abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Recebam o nosso abraço e o nosso reconhecimento. Portanto, é com grande satisfação que, na qualidade de deputada estadual desta Casa de Leis, a Assembleia Legislativa de São Paulo, que damos abertura a este ato solene de lançamento dos comitês regionais aqui já mencionados. Quero agradecer todo o apoio a nós oferecido pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Carlão Pignatari, na pessoa de quem eu quero estender a todos os deputados que fazem parte desta frente parlamentar, bem como a todos os deputados desta casa que igualmente estão comprometidos com este tema. Nós queremos também saudá-los nesta noite e agradecer este apoio. A campanha do Maio Laranja nasceu a partir da ocorrência de um crime violento ocorrido em 1973, conhecido como o caso Araceli. Naquele ano, a pequena Araceli, de apenas 8 anos de idade, foi sequestrada, drogada, violentada sexualmente e assassinada em Vitória, no estado do Espírito Santo. Em 1991, os 3 réus acusados de matar a menina foram absolvidos. E o crime permanece impune até a data de hoje. Cerca de 80 entidades se reuniram e tiveram a iniciativa de estabelecer o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que é o dia 18 de maio, que foi o dia da ocorrência do crime contra a menina Araceli. Em 2000, com a aprovação da Lei Federal número 9.970, a data se tornou oficial em todo o território nacional. Infelizmente, este bárbaro crime de Araceli é apenas uma representação de tudo aquilo que vitima diariamente crianças e adolescentes, notadamente dentro dos seus próprios lares. Para se ter uma ideia do volume de casos, de 2011 até o primeiro semestre do ano de 2019, foram registrados mais de 200 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes, segundo dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, através do Disque 100. O balanço mais recente deste serviço, referente a todo o ano de 2020, aponta mais de 95 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Destas, 14 mil denúncias são referentes a abuso sexual, exploração e estupro, o que equivale a uma ocorrência a aproximadamente meia hora.
Ainda de acordo com o levantamento, o crime acontece em 72% dos casos na casa da própria vítima ou na casa do suspeito. E a maior parte das vítimas, elas têm até 14 anos de idade. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a probabilidade de se tornar vítima é de 1 a cada 4 meninas e de 1 a cada 6 meninos. Segundo o órgão, 85 a 90% dos agressores são pessoas conhecidas dessas crianças e adolescentes. E destes, 30% são os próprios pais. Lamentável realidade. De janeiro a julho de 2020, o estado de São Paulo registrou quase 4.500 casos de estupro de vulnerável, sendo que entre julho a setembro, 84 meninas de 10 a 14 anos deram à luz na rede municipal de saúde. O crime de exploração sexual teve 20 mil casos denunciados entre 2014 e 2019. Destes, 75,6% são meninas, 35,8% têm idade entre 12 e 14 anos, 28,3% têm de idade de 15 a 17 anos e 13,6% têm idade de 8 a 11 anos. O perfil da vítima é de uma menina negra, pobre, com baixa escolaridade e vinda de zonas rurais. Elas não são profissionais do sexo. São meninas que são exploradas sexualmente. São dados do Disque 100 que nós temos aqui nesta noite. A legislação brasileira classifica relação sexual com menor de 14 anos como estupro de vulnerável, com uma pena que varia de 8 a 15 anos de reclusão. E se a vítima tiver entre 14 e 18 anos e o sexo envolver troca mercantil, o crime é de exploração sexual, com fins de lucro, com pena que varia de 4 a 10 anos de prisão para quem teve este relacionamento, bem como para agenciadores ou intermediários. Os estados com maior número de denúncias em termos proporcionais são Mato Grosso do Sul, Amazonas e Paraíba. E ainda de acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 52% dos casos de exploração, violência ou abuso sexual efetivamente ocorrem dentro das casas das vítimas e apenas 1 em cada 10 casos é notificado às autoridades. Os mais recentes dados mundiais do National Center for Missing and Exploited Children revela que o Facebook foi a plataforma que reportou mais casos de exploração sexual de crianças online, num total de 20.307.216 denúncias. Em destaque estão também as denúncias feitas por empresas como o Google, 546.704 denúncias, e a Microsoft, com 96.776 denúncias, assim como por redes sociais, como o Snapchat, 144 mil denúncias, o Twitter, 65 mil denúncias e o TikTok, 22 mil denúncias. O NCMEC indica que o número de denúncias realizadas em 2020 registrou um aumento de 28% diante dos números de 2019, devido à pandemia. A altura em que o valor já ultrapassava em 16 milhões o número de casos no mundo. Mais de 21,6 milhões de denúncias são relacionadas com casos de pornografia infantil. Entre as tendências preocupantes está também o aliciamento de menores, que registrou um aumento de quase 100% em 2020, passando de 19.174 para 37.872 casos. Apesar dos números assustadores, e alguém está se indagando, por que declinamos tantos números? É preciso que nós despertemos
para que, diante do volume crescente da violência, do abuso e da exploração sexual de nossas crianças e adolescentes, o volume de casos, eles precisam passar uma forte mensagem no dia de hoje para toda a sociedade e para todos nós que, de alguma forma, temos o dever, inclusive o dever legal, de participarmos dos esforços para salvaguardarmos nossas crianças e nossos adolescentes. Ainda não há dados suficientes disponíveis, ainda não estão completos, realizados durante o período de pandemia, pois há fortes indícios de que o confinamento esteja promovendo e ampliando e provocando um distanciamento da criança com as instituições que são responsáveis por elas ou por seu acolhimento, o que causa uma maior subnotificação dos casos. Nesta parte inicial, era nosso dever contextualizarmos toda a sociedade num dia que é tão emblemático para que nós conheçamos, ainda que diante da subnotificação de casos, conheçamos o volume, o aumento exponencial, notadamente na pandemia, embora não haja ainda consolidação de dados, mas se sabe que a hiperconvivência entre vítimas e agressores e o distanciamento da vítima das instituições de acolhimento certamente responderão por um número ainda maior de casos. Queremos mais uma vez agradecer a todos e eu quero convidá-los nesse instante a nós procedermos aqui a 2 atos simbólicos. O primeiro deles, e eu senti que deveria fazê-lo na primeira oportunidade em que fizéssemos um evento público como no dia de hoje, eu gostaria de pedir a todos que façamos 1 minuto de silêncio, inicialmente em homenagem a uma perda muito dolorida que todos nós que vivemos em São Paulo, mas todos nós brasileiros sofremos no último domingo, que foi a perda de um grande homem público que esteve comprometido com o espírito democrático que tinha e humanista que também era muito evidente. Nós perdemos o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas. E eu determinei que no primeiro ato público que fizéssemos pelo mandato, nós estaríamos homenageando o prefeito Bruno Covas através de 1 minuto de silêncio, e eu peço que o façamos nesse momento. Eu agradeço a todos e, na sequência, vou pedir ainda da sua parte que nós procedamos a mais um ato ou uma manifestação de homenagem a todas as crianças e adolescentes que têm sido vítimas neste país
de violência, de abuso, de exploração, casos recentes que chocaram o país, mas que representam centenas de crianças, milhares de crianças que sofrem e são vítimas e pagam, às vezes, com a sua própria vida por crimes que são praticados contra a sua dignidade. Eu peço que nós façamos mais um minuto de silêncio e desta feita para homenagearmos essas crianças vítimas de crimes cruéis que lhes tiraram a vida ou lhes tiraram a sua dignidade. Obrigado, doutora Damares, pela abertura neste ato solene de lançamento dos comitês regionais da sociedade civil em apoio à Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e Violência Domésticos. Nós gostaríamos, nesse instante, de fazer referência a algumas autoridades que estão presentes aqui conosco, o prefeito de Noel, da cidade de Eldorado, o vereador Júlio Donizete, de Rio Preto, o vereador Edinaldo, da cidade de Bananal, a vereadora Ana Júlia Casagrande, da cidade de Araras, o vereador Ronaldo Maestra, de Coroados, a promotora de justiça Celeste Leite, que nos acompanha nesta cerimônia, também Luciana Aparecida, da cidade de Três Fronteiras, vereadora, a vereadora Maria Cecília, da cidade de Roseira, o vereador Pacheco, da cidade de Cajati, a vereadora Rosângela, da cidade também de Cajati, Tânia Cristina, da cidade de Coroados, a vereadora Eliana Aparecida, da cidade de Quatá, o vereador Ismael Soares Silva, da cidade de Nhandeara, o vereador Humberto Felipe dos Reis, da cidade também de Nhandeara, a primeira-dama da cidade de Iguape, Dona Mirtes, que está aqui conosco, Claudete Mendonça, de Santo Antônio do Pinhal, a líder do Ministério da Criança da Associação Paulista Leste, Milka Souza, Mel Lancelotti, do Movimento Mulheres de Ação de Guarulhos. Queremos agradecer imensamente a presença e a participação de vocês nesse ato solene de lançamento dos comitês regionais da sociedade civil em apoio à Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e Violência Domésticos. Solicitamos às autoridades presentes que ainda não identificamos, que possam fazer a sua identificação no host do gabinete, para que possamos fazer aqui a menção da sua presença aqui conosco. Nós queremos, mais uma vez, ratificar o nosso compromisso em apoiar todos esses comitês na busca da discussão qualificada desse tema tão importante, que é o combate ao abuso e violência domésticos. Nesta noite, nós estamos fazendo o lançamento dessa frente parlamentar e, ao mesmo tempo, estamos fazendo o lançamento dos comitês que estão presentes aqui conosco. Conforme fizemos aqui a menção dos primeiros comitês, queremos também fazer aqui a menção dos municípios que estão em formação dos comitês, a cidade de Atibaia, Araraquara, Bebedouro, Bertioga, Cosmópolis, Diadema, Engenheiro Coelho, Guarujá, Hortolândia, Jeriquara, Juquiá, Laranjal Paulista, Nova Odessa, Ourinhos, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São Paulo, Grajaú, Tremembé e Viradouro. Esses comitês ainda estão em formação e nós queremos agradecer imensamente mais uma vez a participação efetiva de vocês. A palestra deste mês
vai ser proferida pela doutora Damares Moura, que é a coordenadora da Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e Violência Domésticos e que, nesse instante, trará para nós aqui uma contextualização para que todos os nossos amigos que estão acompanhando e fazendo esse trabalho de frente nos comitês possam ter uma noção mais afirmativa do trabalho a ser desenvolvido nos nossos comitês. Com a palavra, a doutora Damares Moura. Nós queremos fazer mais alguns esclarecimentos a respeito do objetivo desses comitês regionais. O trabalho fundamental a ser realizado é um trabalho de prevenção, de conscientização e de orientação. E neste esforço, este esforço inclui capacitação, inclui também a coleta de dados e de casos regionais para que haja, a partir deles, orientação e encaminhamento. E também estes comitês podem refletir sobre legislações que ampliem ainda mais a proteção local ou nos sugerir conteúdos para a construção de legislações que ampliem a proteção ou a rede de proteção a crianças e adolescentes. E, finalmente, é também um espaço para refletirmos sobre políticas públicas. Esta ferramenta é tão importante que pode ser construída, implementada, avaliada e em não respondendo ou não trazendo resultados, essa política pública poderá ser substituída por outra que seja mais eficiente. Portanto, estamos falando de uma forma bem sucinta das ações deste comitê. Prevenção, conscientização, orientação, capacitação, coleta de dados, reflexões sobre legislações e políticas públicas que ampliem ainda mais a proteção às vítimas de violência doméstica. E, neste sentido, eu não posso deixar aqui de mencionar, até porque o dia de hoje ele foi muito significativo para esta menção que farei. Tive a honra de propor uma legislação, a Lei 17.337, que foi aprovada e foi sancionada no último mês de março pelo governador de São Paulo. E esta lei é histórica na luta para combatermos abuso e violência contra nossas crianças e adolescentes, porque ela institui um programa em todas as escolas públicas do estado de São Paulo para a formação de professores que, por sua vez, estarão aptos a aplicar um treinamento às crianças desde o ensino fundamental aos adolescentes do ensino médio para a identificação quando são vítimas de violência doméstica ou de abuso sexual. E no dia de hoje, por isso disse que é tão emblemático, nós estivemos em reunião na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, com a presença do secretário e sua equipe, porque já estamos avançando na formatação desta formação que será ministrada aos professores do Estado de São Paulo e já avançando também na implementação deste programa nas escolas e a forma como as crianças acessarão este treinamento, que deverá resultar também no estímulo das vítimas. Elas serão ensinadas, estimuladas a denunciar quando identificarem que estão sendo vítimas de violência ou de abuso sexual. E, naturalmente, esse treinamento ele será aplicado com uma linguagem adequada, conforme prevê a lei, para cada faixa etária a que se destina. Portanto, também é um dia de celebração de uma legislação que nós consideramos histórica e que certamente fará parte deste esforço para salvar nossas crianças e os nossos adolescentes. De uma forma muito breve, e este ato solene, ele tinha também que ter este significado. O significado de nós nos prepararmos
continuamente para fazermos este enfrentamento, com conteúdo adequado, participando juntamente com outros esforços, não é, na luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, eu vou trazer alguns conceitos breves, alguns dispositivos legais que garantem e asseguram às nossas crianças e adolescentes esta proteção legal. Vamos trazer de forma muito breve, é importante que façamos isso no dia de hoje, alguns sinais que as vítimas apresentam e que podem ser identificados e, finalmente, como agirmos diante de uma violação tão severa à dignidade destas vítimas. Eu queria começar conceituando pedofilia, trazido este conceito pela Organização Mundial da Saúde. A pedofilia é uma doença que se caracteriza pela preferência sexual por crianças, geralmente pré-púberes ou no início da sua puberdade. A Organização Mundial de Saúde tipifica esta prática como uma doença que se caracteriza por esta preferência que eu acabei de mencionar. O Código Penal brasileiro, ele traz, em alguns dos seus dispositivos, a tipificação deste crime. O artigo 217-A considera estas práticas de natureza sexual como estupro a vulnerável, com penas previstas, como já mencionei, de 8 a 15 anos. O artigo 218 do Código Penal também tipifica um outro crime que está contido neste contexto, que é a mediação. Mediar a satisfação ou a lascívia sexual usando um menor de idade. A mediação implica em 2 a 5 anos de pena. E o artigo 218-A, ele também tipifica outro crime, que é o favorecimento. Então, nós temos o estupro de vulnerável, a mediação e o favorecimento da exploração sexual e da prostituição, que implica em penas que variam de 2 a 4 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação, uma das mais modernas do mundo na proteção de nossas crianças e adolescentes, também traz ali, em alguns dos seus artigos, mas já no artigo 5º, garante que nenhuma criança poderá ser objeto de qualquer forma de exploração, seja por ação, seja por omissão. Quem sabe ou toma conhecimento e não denuncia, poderá também ser enquadrado numa prática omissiva. O artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a partir do 240, são tipificadas algumas práticas como 240, crime a utilização de cena pornográfica de sexo explícito utilizando criança ou adolescente. O 241 tipifica como crime o comércio de qualquer material pornográfico utilizando crianças e adolescentes. O artigo 241-A também tipifica como crime a difusão de qualquer prática de natureza sexual envolvendo criança e adolescente. O artigo 241-B tipifica como crime tão somente aquele que mantém consigo ou mantém a posse de material pornográfico usando criança e adolescente. O artigo 241-C também considera crime a simulação, uma cena pornográfica utilizando criança e adolescente, apenas a encenação. E o artigo 241-B tipifica como crime aliciar menores para a prática de atos de natureza sexual. A Constituição Federal, esse é um artigo que deve nos orientar. O artigo 227 da Constituição Federal considera ou atribui como um dever de todos, da família, do Estado e da sociedade. Todos nós temos o dever de salvaguardarmos ou de assegurarmos à criança e ao adolescente
com absoluta prioridade. O direito à vida, o direito à saúde e, dentre outros, o direito à dignidade, ao respeito, à liberdade e o dever de colocar estes indivíduos em formação a salvo de toda forma de exploração. Portanto, a Constituição Federal define como dever de todos, porque quando nós falamos de família, Estado e sociedade, significa dizer que todos nós temos o dever de colocarmos a salvo estes indivíduos de toda forma de exploração. E o parágrafo 4º do mesmo artigo 227 da Constituição Federal institui que a lei vai punir severamente qualquer abuso e exploração sexual de criança e de adolescente. Sem falarmos do artigo 1º da Constituição Federal, que estabelece como um dos pilares do Estado brasileiro a promoção e proteção da dignidade humana. E dignidade é o valor, e no dia de hoje, o valor das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E, finalmente, a Constituição traz no seu artigo 229 o que é considerado o dever dos pais. É dever dos pais assistir, criar, educar os seus filhos menores e, naturalmente, no item assistência, isso inclui a salvaguarda, a proteção das nossas crianças e adolescentes contra abuso e exploração. Existe um importante projeto que foi recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça e já tem sido adotado em algumas situações, que é a criação de salas especiais para colher o depoimento sem dano, sem revitimização das nossas crianças que foram vítimas e precisam relatar o que com elas ocorreu. E é preciso estimularmos cada vez mais o depoimento sem dano para evitar revitimização, para termos salas únicas, para que a criança possa, de forma lúdica e segura, prestar o seu depoimento e que também tenhamos profissionais aptos a fazerem ou coletarem este relato e este depoimento. Abuso infantil. Fazer uma pequena diferenciação aqui entre abuso e exploração de criança e adolescente. O abuso é a prática de natureza sexual para a satisfação da lascívia própria. E a exploração são práticas que resultam em lucro. Portanto, é importante fixarmos que praticar abuso contra criança e adolescente é crime. A legislação que rege esta matéria, além da legislação penal geral, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E alguns dados que já mencionamos revelam a importância de nós conhecermos, especialmente, ou não apenas a legislação que rege, mas o dever que a nós é imposto de participarmos destes esforços. Eu vou trazer brevemente aqui características que são muito típicas de crianças que estão envolvidas em ciclos e processos de violência ou de abuso e exploração sexual. Machucados que não podem ser explicados. Eu costumo dizer que as crianças, pela sua, enfim, a sua agitação natural, elas se machucam e podem chegar em casa com alguma marca no seu corpo. Mas há especialmente machucados que não podem ser explicados e eles devem ser objeto da nossa intensa atenção e cuidado. Dificuldades para se concentrar, timidez, baixa autoestima, agressividade, rebeldia ou muita passividade, autodestruição e até, em alguns casos mais graves, tentativas de suicídio, depressão, regressão de comportamento dentro da sua faixa etária, comportamentos sexualmente explícitos, não é? Brincadeiras que são sexualmente agressivas, alta ansiedade, distúrbios no sono, criança que volta a urinar na cama, problemas no aprendizado,
especialmente resistência em voltar para casa. Estes são alguns dos mais típicos sinais de uma criança que pode estar envolvida num ciclo de violência, de abuso ou de exploração. E não necessariamente ao apresentar um destes sinais, esta criança está envolvida neste ciclo. Mas estes sinais revelam que precisamos ter atenção e precisamos observar. Bem, já foi mencionado que qualquer ação ou omissão que resulte em morte, lesão leve, lesão corporal grave, sofrimento físico, sofrimento sexual, sofrimento emocional, qualquer outra forma de dano moral, patrimonial, todas estas práticas e no âmbito doméstico ou em qualquer outro em que o agressor conviva com esta criança, caracteriza violência contra criança e adolescente. Nós temos aqui algumas formas de violência, ela se traduz em violência física, aquela que viola a integridade física de uma criança. A violência psicológica é aquela que viola a emoção de uma criança. Nós temos a violência praticada por negligência ou omissão. E temos, finalmente, a violência que pode resultar em morte desta criança e deste adolescente. E todas essas formas de violência, elas podem estar presentes em casos de abuso e exploração sexual, que podem se traduzir através de uma violência física ou através de uma violência psicológica ou através de uma violência ou através da negligência de alguém que poderia proteger e não o fez e podem resultar na morte desta criança. Nós apresentamos aqui o mapa da violência na abertura deste ato solene e é importante nós pensarmos e refletirmos no dia de hoje em formas de combater. Como combater? Como participarmos deste esforço de combate, como a data de hoje indica, de combate ao abuso e exploração sexual de nossas crianças e nossos adolescentes. Vamos refletir um pouco. Seria o ajuste do nosso sistema jurídico? É necessário que nós reforcemos o nosso ordenamento legal, que tenhamos legislações mais protetivas ou que tenhamos penas mais severas. É o momento de refletirmos sobre o fortalecimento do nosso sistema jurídico. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele atende a todas as dimensões do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu estou trazendo à reflexão alguns aspectos do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes que nós, no âmbito de atuação em que nós estamos, e naturalmente eu estou falando nesse momento para autoridades civis, eu estou falando nesse momento para autoridades religiosas, eu estou falando nesse momento para cuidadores, eu estou falando nesse momento para conselheiros tutelares, que são agentes importantíssimos na defesa e proteção das nossas crianças e adolescentes, e nós temos nos comprometido mensalmente com os conselheiros tutelares que desejam participar conosco de uma capacitação para que estejamos cada vez mais aptos a participar deste combate. Eu estou falando para mães, pais nesse momento, avós, educadores e outros cuidadores que se relacionam com crianças em suas atividades esportivas, em suas atividades recreativas. Todos nós que de alguma forma temos que cuidar ou nos relacionarmos com crianças, precisamos participar desta reflexão e deste esforço que hoje é muito breve, no dia 18, mas que nós daremos continuidade através da Frente Parlamentar
de combate ao abuso e violência domésticos e através dos comitês regionais que estamos lançando no dia de hoje através da frente e que nós desejamos que se multipliquem por todo o estado, porque estamos convictos de que a prevenção, a conscientização e a orientação podem salvar muitas vidas. O que mais podemos fazer para combater? Refletimos sobre o fortalecimento do nosso sistema jurídico. Seria então, ou quem sabe, a preparação, treinamento e capacitação dos agentes públicos, por exemplo, que são aqueles que estão diretamente relacionados ou convivendo como educadores ou outros agentes com as nossas crianças e adolescentes? Existe uma ausência de preparação, capacitação e treinamento destes agentes? E as políticas públicas? Porque, afinal, esta violência, abuso, exploração pode resultar, sim, em uma consequência para a saúde dessas crianças, tanto a saúde física quanto a saúde emocional. É necessário nós ampliarmos esta rede de proteção por meio de políticas públicas que garantam saúde, que garantam mais segurança, que garantam melhor atendimento, mais qualificado e assistência e acolhimento a estas vítimas. É claro que todos estes aspectos do combate ou dimensões, elas se fazem necessárias e nós estamos aqui para juntos, no legislativo, no executivo, nas organizações religiosas, dentro dos espaços domésticos e das relações intrafamiliares e de tantas outras instituições da sociedade civil, estamos aqui para cooperarmos a respeito destas dimensões que nós estamos refletindo, que são formas, e todas são formas de combater estas violências. Melhorar os equipamentos públicos de atendimento, os canais de denúncia, não é? Seria fortalecermos organismos de direitos humanos para que cooperem com o Estado nesse esforço. Eu tenho repetido, o Estado, ele não tem braços para fazer todas as coisas. Por isso a Constituição Federal falou que é dever do Estado, mas é dever da sociedade. E é dever da família colocar a salvo as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens. E, finalmente, seriam as campanhas, seriam os estímulos permanentes ao respeito à cidadania das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Eu estou trazendo aqui para a nossa reflexão, no Dia Nacional de Combate a estas violências. E, finalmente, eu quero trazer aqui reflexões que são práticas, porque estas que eu mencionei como combater, elas envolvem políticas públicas ou legislações, ou esforços que são ainda mais amplos, mas há aquilo que todos nós podemos fazer com os nossos filhos, com aqueles indivíduos em formação que nós cuidamos, que somos responsáveis. Nós todos podemos ajudar. São dicas práticas para nós nos encaminharmos aqui para o encerramento deste ato solene, porque ainda queremos mencionar algumas pessoas que estão conosco e certamente não conseguiremos mencionar todas, especialmente se você não conseguiu nos informar a sua presença na nossa plataforma de Zoom. Mas vamos lá, dicas práticas, como ajudar as nossas crianças e adolescentes. Primeiro, ensine. Você que pode fazer isto, eu que posso fazer isto. Ensinemos às nossas crianças e aos nossos adolescentes que eles são especiais. Fortalecermos a autoestima desses indivíduos e torná-los convictos do quanto eles são especiais. Isto os torna, inclusive, mais cuidadosos para consigo mesmos. Outra dica, ensine-as a confiar em alguém, pelo menos 3 pessoas. São dicas de profissionais da psicologia que nós fomos pensando para trazermos aqui de uma forma bem prática. Né? Faça com que as crianças tenham pelo menos 3 pessoas que são da sua inteira confiança. Pode ser um professor, pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um líder religioso. Ela precisa pelo menos ter 3 pessoas em quem ela confia para o caso de precisar contar
ou denunciar alguma prática criminosa contra aquela criança. Outra dica, ensine-a a dizer não. Se necessário for, ensine-a a gritar não. Ensine-a a correr quando perceber que ela se encontra em perigo. Esta é uma dica importante para que as nossas crianças possam, em não tendo um adulto que lhes socorra, elas próprias possam dizer não, gritar não e correr quando se sentirem inseguras. Outra dica, sempre contar para alguém. Não há nada que ela deva ocultar, especialmente daqueles em quem ela confia. É preciso contar para alguém. Outra dica, assegurar que toda criança e adolescente tenha consigo ou memorizado pelo menos um número de telefone, que ela possa recorrer em caso de necessidade de ajuda. Também ajudá-las a desenvolver habilidades especiais para resolver os seus próprios conflitos, estimular-lhes a confiança em si mesmas e em pessoas que elas podem seguramente depositar esta confiança. E, finalmente, uma última dica que nós trazemos aqui para a reflexão. Acreditar na criança. Muitas crianças não foram dignas do crédito dos adultos. Elas contaram, não foram acreditadas e muitas delas não ficaram para contar novamente a mesma história. Acreditar, não julgar, não imputar culpa à criança, não pressionar e procurar imediatamente a ajuda de um profissional quando necessário, mas especialmente denunciar. Eu estou colocando aqui em minha mão e você pode ver dois importantes canais de denúncia. Nós temos aqui o Disque 100. Esta ligação é gratuita e poderá ser anônima e em casos urgentes e graves é preciso discar 190. Denunciar, romper o silêncio é talvez a principal forma de salvarmos as vítimas de abuso e exploração sexual. Nós agora vamos proceder ao encerramento fazendo um pedido especial. Não sei quantos que me acompanham aqui nesta noite, nos acompanham neste ato solene de lançamento dos comitês regionais da Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e Violência Domésticos da Assembleia Legislativa de São Paulo, frente esta que tenho a honra de coordenar aqui nesta casa. Não sei quantos de nós somos pais, somos mães, somos educadores, somos cuidadores, autoridades civis, religiosas. Este é um momento de todas as mãos. E, naturalmente, para ajudarmos, nós precisamos nos preparar. Por isso que, mensalmente, esta Frente Parlamentar realiza uma capacitação, trazendo grandes especialistas desse país para a abordagem de alguma dimensão do tema da violência, do abuso e da violência domésticos. Você pode participar desta capacitação que nós realizamos gratuitamente, convidamos a todos os que se interessam, mas você pode acessar outros conteúdos que lhe tornem apto a participar deste esforço e ainda que você identifique em uma única criança, em um único adolescente, sinais de algum envolvimento em ciclos de abuso, de exploração e de violência e que você ajude esse indivíduo a buscar e encontrar ajuda, você estará realizando uma extraordinária ação em favor destes nossos meninos e meninas. Existem os CRAS, existem os CREAS, existem os CAPs, existe uma rede referenciada do Estado de São Paulo que também está apta a acolher, a tratar, a cuidar, a orientar essas crianças. Mas, especialmente, nós temos um compromisso hoje que nós estamos firmando neste ato solene. Através destes comitês regionais, fazermos um amplo trabalho em todo o Estado de São Paulo, um trabalho de prevenção.
É muito mais consistente nós prevenirmos para que o mal não aconteça, do que reprimirmos. A repressão é mais cara, é mais dolorosa, é mais complexa. Se nós fizermos um trabalho de prevenção e de conscientização, que é o que se propõe fazer estes comitês regionais, certamente não precisaremos investir tanto em repressão após a ocorrência do fato. Portanto, é uma palavra de gratidão muito especial no encerramento deste ato solene que nós faremos daqui a alguns minutos. Antes, porém, nós passamos a palavra ao Dr. Marcos para que ele faça as menções de algumas pessoas que estão conosco neste ato solene e em seguida nós procederemos ao encerramento. Obrigado, doutora Damares. Nós queremos fazer aqui a menção da presença do vice-prefeito Adalberto, da cidade de Guarani do Oeste, também da vice-prefeita de São Pedro do Turvo, Bete Pedron, também do comitê de Ribeira, que já foi formado e que está aqui também presente conosco, todos os seus membros, dos vereadores Aline de Lima, da cidade de Aguaí, Amanda Lazzarini, de São Pedro do Turvo, também Ivone Xavier, de Bebedouro, Luciana Dias, da cidade de Jeriquara, Simone Arruda, lá da cidade de Capela do Alto, também os vereadores Cláudia Martins, de Laranjal Paulista, Ana Pavão, da cidade de Piracicaba, Florenice Braz, da cidade de Taquarituba, Aline de Lima, de Aguaí, também temos Márcio, também lá de Laranjal Paulista, Daniele, da cidade de Serquilho. Também temos presente a Madma Forte, que é do Ministério da Criança e Adolescente e da Associação Paulistana, presente aqui conosco, como Vânia Moreira, que é também a diretora do Departamento de Ministério da Criança e Adolescente da União Central Brasileira. Nós queremos agradecer imensamente a presença de vocês, como também do Dr. João Nunes, que é delegado corregedor pelo Conselho Federal Parlamentar, que também acompanha a nossa programação. Este é um marco inicial de uma trajetória de debate, de troca de experiências, de formação, para nós prevenirmos e também educar sobre esse tema tão importante para o debate atual, na construção de políticas públicas, de legislações e no fortalecimento do combate ao abuso e violência doméstica. Nós queremos agradecer imensamente a participação de cada um de vocês que estão envolvidos nesses diversos comitês que foram formados, que estão em formação no estado de São Paulo. Obrigado pela sua participação, contamos imensamente também com a sua contribuição na forma de disseminar esses conteúdos a fim de prevenirmos o combate à violência doméstica no estado de São Paulo. Passamos agora a palavra final para a doutora Damares Moura para o encerramento deste ato solene. Mais uma vez, gratidão a todos que estiveram conosco. O objetivo deste ato solene, além de oficialmente lançarmos estes comitês, foi o de também trazermos aqui singelas contribuições sobre este tema, dados que realmente nos despertem para uma ação e um compromisso ainda maior, para que tomemos conhecimento do quanto este mal está cercando as nossas crianças e os nossos adolescentes, e também para nós agradecermos a tantos líderes de comitês já formados em formação e aqueles que nesta noite também se decidiram a levar este trabalho e esta atuação para a sua região. Então, nós queremos agora estender o nosso agradecimento sincero e a nossa disposição permanente de estarmos juntos nesta luta que não pode parar. Estamos agora procedendo à implantação da Lei 17.337 de 2021, que mencionei no início deste ato solene, que foi aprovada. Tive a honra de ser autora dessa legislação. É uma legislação histórica, inédita para o estado de São Paulo, pois vai implementar a formação de professores para que apliquem treinamento para crianças e adolescentes na identificação de abuso sexual e violência doméstica. Isso é parte do esforço. Mas também é preciso que todos nós estejamos sensíveis e comprometidos no âmbito de atuação
em que estamos, ainda que seja apenas nas relações domésticas e intrafamiliares, a darmos a nossa contribuição. Muito obrigada a todas as autoridades que estão conosco, civis, religiosas, a todos os representantes de tantas organizações civis, a você, profissional da psicologia, do direito, assistentes sociais que estão tão diretamente relacionados com este tema, a todos os profissionais de outras áreas do conhecimento que acompanham conosco esta programação. Também a nossa homenagem aos conselheiros tutelares, que são tão importantes nesta luta. Colocamos-nos uma vez mais, por meio do nosso mandato, para contribuirmos nesta luta que é de todos nós. Muito obrigada porque você veio. Que este Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes não se limite à realização deste ato solene, mas que ele se estenda para todos os dias do ano, no cuidado, na proteção e na defesa desses indivíduos em formação. Muito obrigada. Levem agora um carinho especial que brota aqui do nosso coração de mãe e de alguém que há tantos anos milita na defesa de crianças e adolescentes e que agora tem a oportunidade de, no parlamento, ampliar este trabalho, e eu o faço com um compromisso muito franco de que nós precisamos participarmos conjuntamente desta luta que, repito, é de todos nós. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Seguiremos mensalmente com as nossas capacitações para as quais você está convidado. Esgotado, então, o objeto do presente ato solene de lançamento dos comitês regionais da Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e Violência Domésticos no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, portanto, esgotado o objeto do presente ato solene, desejando uma boa noite a todos e com uma palavra de gratidão, nós declaramos encerrado este ato solene. Muito obrigada, uma boa noite a você, telespectador, a você, internauta, a todos que gentilmente nos acompanharam na noite de hoje. Um grande abraço, uma boa noite.